Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos mais uma vez na casa de Deus para sermos abençoados. Também o nosso cumprimento a todos que estão aí através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês que cultuam conosco através da internet em seus lares. Vamos cantar nesta manhã o hino O Jordão eu não passarei só. Ao chegar ao rio e a jornada findar, à distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei só. Vamos todos louvar ao Senhor com este hino. Ao chegar ao rio e a jornada findar, à distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar, o Jordão passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu eu não passarei só. Lembramos? Vamos um tom mais baixo? Vai ficar muito bom. É bem conhecido, um hino bastante cantado, né? Ao chegar ao rio e a jornada findar, a distância esta vida ficar, haverá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar, o Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. Muitas vezes cansado e triste aqui, parece amigos não ter.
pensamento alegria me dá. O Jordão eu não passarei só. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Aleluia, graças a Deus. Vamos cantar também o hino Foi Graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. Foi graça. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Foi graça, foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Graças a Deus, foi pela graça, é a graça, vamos dizer, foi a graça, é a graça de Jesus sobre cada um de nós. Vamos ter a parte com a voz do nosso profeta, mais bênçãos de Deus para nós. Agora posso ver lá, certa manhã. Vamos virar nossas câmeras lá para aquele lado, um minuto, e veja e observe. Eu posso ver aqueles garotos lá embaixo, certa manhã. Eles disseram: agora veja, o rei disse: todos que não se inclinarem, nós vamos lançá-los na fornalha ardente. Eles foram e oraram uma noite. No dia seguinte, quando anunciaram que eles teriam que se inclinar diante da imagem, ora, eles viraram suas costas para ela. Então ele chegou e disse: rapazes, vocês fizeram isto? Sim. Bem, nós aqueceremos mais a fornalha, 7 vezes mais quente do que estava então.
Agora, não é aquilo estranho? Havia uma prancha de acesso colocada aqui, subindo em direção à boca da fornalha. Estava tudo vermelho ao redor da Babilônia naquela manhã, o fogo rugindo. Eu posso ver o rei Nabucodonosor como um homem moderno hoje. Ele assentou ali fora e disse: agora vamos simplesmente queimar toda aquela religião do Espírito Santo daqueles rapazes. Ah, sim. Não pense você que o diabo não lhe queima. Claro que queima. Mas recordem, o Espírito Santo ele mesmo é fogo. Agora, quero que você observe. O caminho de Deus leva diretamente para aquela plataforma. Eu posso ver Sadraque, Mesaque e Abednego marchando para a morte. Eu posso ouvir Sadraque dizer: Abednego, você já orou? Já. Tudo bem, então. Você tem certeza que está no caminho de Deus? Sim, Senhor. E Deus disse em sua palavra para nós não nos dobrarmos a ídolos. E nós não faremos isto. Deus é capaz de nos livrar desta fornalha ardente. Mas se Ele não livrar, não importa. Nós não vamos nos inclinar. Vamos no caminho provido por Deus. Eu posso ouvir alguém dizer: você tem certeza que está no seu caminho provido? Sim! Aleluia! Alguns dizem: bem, não pensou você que possivelmente todas essas pessoas poderiam estar certas em vez de você? Não, Senhor. A Bíblia diz assim e estamos com ela. Diretamente para aquela plataforma foram eles. Eu posso... O calor intenso estava quase... Ele realmente matou aqueles homens que os trouxeram. Eles já estavam quase para entrar. Deus não tinha dito uma palavra. Eles continuam andando no caminho provido. Foram bem à boca da fornalha, quase na hora que estavam prontos para entrar na fornalha ardente. Vocês sabem, eu tenho um quadro bem negro aqui em minha frente neste momento. Homens que tentam viver fiéis a Deus, andando no caminho provido por Deus, se preparando para serem queimados. Que quadro! Observem, todas as vezes que há algo acontecendo aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima ao mesmo tempo. Vamos olhar lá em cima um pouquinho e ver o que está acontecendo. Eu posso vê-lo ali de pé e seu suntuoso manto ao seu redor. Aleluia! Eu posso ver a primeira coisa vindo da direita, um enorme anjo chamado Miguel. Eles tinham um lá em cima. Você sabia disso? Eu posso ouvi-lo correr até ali em cima, ao seu lado, dizer: Mestre! Eu posso vê-lo tirando sua espada da proteção dela assim e dizer: olhaste para a Babilônia esta manhã? Há homens andando no caminho provido por Deus. Há homens que estão desejando selar seu testemunho esta manhã. Nossos irmãos estão para serem queimados.
Eu posso ouvi-lo dizer: deixe-me ir lá embaixo, eu mudarei o quadro. Eu creio que ele poderia ter feito isto. Eu creio. Eu posso ouvi-lo dizer: não, não posso deixá-lo fazer isto. Gabriel, você esteve... Miguel, você tem sido um anjo muito bom. Vá, coloque sua espada de volta. Fique em posição de sentido ali. Aqui vem outro anjo. Ele é chamado Amargura. Faz com que as águas fiquem amargas. Aqui vem ele e diz: Mestre, olha ali embaixo. Eu tenho todo o controle das águas. Tu modestes na destruição antediluviana, e eu lavei o mundo inteiro, todos exceto Noé e seu povo. Agora, ele disse, deixa-me descer lá e eu lavarei a Babilônia fora do mapa. Eu posso ouvi-lo dizer: Amargura, você é capaz de fazer isto é certo, mas eu não posso te deixar ir. É um grande trabalho. Oh, eu posso vê-lo de pé assim. Eles estão para dar o último passo. Eu posso vê-lo se levantar ali e dizer: vem aqui! Para um grande cúmulo de trovoada no além. Oh, que coisa! Ele o obedeceu. Eu posso vê-lo, ouvi-lo dizer: vento do leste, norte, oeste e sul, venham aqui, levem este cúmulo de trovoada. Eu vou dirigi-los como cavalos, eu vou assentado neste cúmulo de trovoada. Esta manhã, como uma carruagem, eu vou até a Babilônia eu mesmo. Aleluia! Eu posso vê-lo estender a mão e segurar um relâmpago na forma de zigue-zague, em um estrondo atravessando os céus assim, logo que deram seus últimos passos andando no caminho provido por Deus. E no momento que chegaram ali, ele passou pelo mar da vida e apanhou uma folha de palmeira e ele estava de pé ali embaixo, abanando a cinza deles. Aleluia! Ele sempre está ali quando o homem anda no caminho provido por Deus. Sim, Senhor. Certa vez havia um velho pregador charlatão, um velho pregador da santidade, há tempos atrás, há muito tempo atrás, chamado Noé. Ele disse: você sabe, vai chover, virá uma tempestade. Eu posso ouvir o povo sair por ali e dizer: diga, você ouviu aquele velho santo rolador ali em cima? Ele disse: vai chover. Ora, nunca choveu na terra. E vai chover? Como? De onde viria essa água? Bem, vamos pegar a ciência e descobrir se há água alguma lá em cima. Ora, não existe água lá em cima. Qual o problema? Aquele velho pregador está fora de si. Graças a Deus por mais esta parte poderosa na voz do nosso profeta. Tenha certeza de que Deus sabe tudo o que está acontecendo.
Ele sabe tudo o que está acontecendo com você, Ele não está alheio à situação. Aqueles profetas ilustrando aqueles 3 hebreus entrando na fornalha de fogo. E os anjos dizendo: Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo na Babilônia? Estou vendo. Ele está sabendo, Ele sabe de tudo. E há anjos te protegendo. Há anjos te... Em todo lugar que você está, há um anjo te protegendo. Nós sabemos disso. O irmão Samuel dos Santos justifica a sua ausência na escola dominical. E também nós temos vários irmãos através da internet. E a irmã Luciana em Umas, o irmão Gessé, e também os irmãos Wederson, Eldes, Weder, Raquel, Marcela e Érica Paula em Goiânia. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ter agora os pedidos de oração. E eu convido o evangelista irmão Erquias Adorno para fazer esta oração. Nós vamos orar por Wellington Vieira de Souza, Maria Aparecida de Souza Vasques e família, irmão José Wilton de Araújo, Manuela de Souza Marinho, Abner Levi Silva Freitas, e o irmão Urias pede oração por ele e para toda a sua família. E se você não enviou o seu nome, levante a sua mão, interceda, faça conhecido a Deus o seu problema através do levantar de suas mãos. Ore um pelos outros. Irmão Erquias. Grande Deus, eterno Pai, nós somos uma bênção especial para todos esses pedidos de oração que têm chegado até nós, Senhor. Cada um seja recompensado, seja ouvido, Senhor, solucionado os seus problemas, suas dificuldades, Senhor. Confirma, Senhor, essa bênção para cada irmão, cada irmã, Senhor Deus, que tem enviado o seu nome aqui. Deus que abençoe cada um ricamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A escritura que vai ser usada nesta manhã está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, verso 9. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, verso 9. E a irmã Daiane vai cantar o hino após a leitura. O hino é Nas Moradas do Senhor. Ao som do hino Somente Crer, vamos receber o pastor Júnior Fialho para trazer a palavra de Deus para nós. Bom dia a todos os irmãos, Deus continue
abençoando a todos vós. Mais uma vez, diante de Deus é uma satisfação tremenda estar na casa de adoração. E eu tenho aqui uma notificação que partiu a irmã Cristiane Martins. Partiu para o Senhor. Nova, um pouco mais de 40 anos de idade. Nós lemos ali no culto de sexta-feira o seu nome, a igreja orou, e Deus quis que fosse dessa forma, né? Irmã Cristiane Martins, tem como colocar a foto? A irmã Cristiane, muito conhecida, partiu devido aos sintomas e ter sido infectada pelo vírus, a Covid. Contudo, quem parte no Senhor, parte curado. Parte no Senhor, parte curado. Eu pediria à igreja para levantar as mãos em favor da família. São 2 jovens, é o esposo, 2 jovens, eu falo primeiro grau, né? Família primeiro grau, os rapazes. Que Deus os abençoe, o esposo e os seus familiares. Que Deus dê força para vocês passar por isso. Deus abençoe a todos. Então fica essa notificação da partida da irmã Cristiane Martins para o Senhor. Existe uma possibilidade de nós, muito em breve, começarmos a ter cultos em um local já estabelecido em poucos dias ali em Goiânia. Então, os irmãos têm perguntado como seria. Nós vamos estabelecer isso aí com os irmãos da frente, aí os diáconos, a direção da igreja. Não vamos ter nenhum prejuízo de nenhum dos lados, né? Nem em Trindade e nem o atendimento ali em Goiânia, que é um atendimento a convite dos irmãos que buscam pelo sumo pastor. Eles não procuram a mim e nem a nenhum homem. O que eles procuram é pelo sumo pastor, que é Cristo. E somos servos deste sumo pastor para levar a palavra e apacentar o rebanho de Deus. Então eu creio que muito em breve, dentro de alguns dias, e por isso contamos com a oração de todos, para começarmos então este trabalho ali. Existiu um general, antes de Cristo até, ele viveu antes de Cristo. Ele deixou algumas palavras, ele deixou exemplos e palavras por ser um estrategista, né? Ele era um estrategista de guerra. E ele disse assim: numa guerra, quando alguém se sentir fraco, né? Quando um dos lados se sente fraco, finge de forte. Quando você perceber que está forte, finge de fraco. E quando você for um criminoso,
finge de vítima e faça com que sua vítima se torne um criminoso. É uma estratégia de guerra. 400, 500 anos antes de Cristo, este homem viveu, estrategista, e deixou alguns capítulos escritos acerca das estratégias da guerra. De certa forma, foi um homem que disse como deveria se proceder numa guerra, contudo, não pensando nos meios de se vencer a guerra, mas no fim. Independente das maneiras como se deve vencer uma guerra, mas que chegue à vitória, né? Se for de forma leal ou desleal, o importante é a vitória, né? Então, de certa forma, estas palavras dizem assim: não importa o meio, importa o fim. Quando você trata com pessoas que não importa o meio, mas só o fim, são pessoas que não têm nada a perder, e é melhor que nós nos resguardemos, porque quando se trata de pessoas que não têm nada a perder, você tem os céus a ganhar. Então você tem os céus a ganhar. Ouvindo o irmão Brana pregando, essas palavras do irmão Brana são maravilhosas demais. Parece que todos os dias ele fala para nós, parece não, né? Essas mensagens do irmão Brana. E ele falou sobre esses 3 jovens hebreus. E aqui no livro de Daniel, capítulo 3. Capítulo 3. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego foram denunciados e entregues a Nabucodonosor como pessoas que estivessem discordando e não cumprindo as ordens do rei. Então, alguns homens levantaram a seguinte acusação: ó rei, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Eles não praticam a idolatria que tu pedistes, ó rei. Então o rei, com muita ira e furor, os sentenciou à fornalha. Mas deu uma oportunidade. Se estáis prontos, disse o rei aos jovens, quando ouvirdes o som da buzina, todos os instrumentos, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Você que tem o céu a ganhar, responda como estes jovens: não necessitamos. O nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e da tua mão, ó rei. Nós não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós vamos fazer a leitura em São Mateus capítulo 24. Verso 12. Eu falei 24. 24, não é isso? Mateus 28? Não, é 24 mesmo. Então, me desculpa. É 24 do 9. 24, 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E associamos aí essa escritura que veio quando o irmão Brana falou sobre esses 3 jovens. Nós não temos que responder que Deus, o que nosso Deus fará. Que resposta destes jovens. Quero até ler novamente Daniel 3. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas você tem a oportunidade, assim como eles receberam, mais uma chance. Quando tocar os instrumentos, você tem a oportunidade de se dobrar e não ser lançado na fornalha. É o que disse Nabucodonosor aos jovens, não é? Mas aquele que perseverar é persistir vencendo. Persistir se mantendo com vida. Se manter com vida é se manter sendo guiado pela palavra de Deus. Como poderei vencer? Irmão Brana diz, mantendo vida em si mesmo. Senhor Jesus, somente a Tua graça para nos colocar diante de tantas verdades. Somente Tua graça, Pai, para nos colocar frente a frente com Tua palavra,
esta palavra que é o espelho, na qual olhamos, ela nos mostra nossas falhas, nossas rugas, nossos defeitos, mas ela mostra também o nosso sorriso, nossas vitórias. Ela mostra o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para trazer a nós. Fala conosco, Senhor, como já tem falado. O Senhor fala através de uma criança, o Senhor fala através de um jovem, fala através da irmã, do irmão. O Senhor tem falado. Por isso que nós possamos nos responsabilizar naquilo que falamos, naquilo que abrimos nossa boca para falar, que não saia nenhuma palavra torpe, que não saia, Senhor, em nossas conversas, em nossos diálogos, que nós nunca venhamos apontar, mas que possamos todo o tempo pedir misericórdia. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Vamos ouvir a irmã Daiane nas moradas do Senhor.
Aleluia, graças a Deus. Deus abençoe. Recebi o aviso que estão nos visitando de Indiara, irmão Dênio, Bertília, irmã Sandra, Regina. Fiquem de pé. Ah, sim, estão aqui. Deus abençoe o irmão Dênio e a irmã Sandra. É ali com o pastor Wesley? Natanael. Deus abençoe. Lá em Indiara, não é isso? Amém. Deus abençoe vocês. Bem-vindos. Obrigado. Ainda, lembrando aí da partida da irmã Cristiane, às vezes as pessoas tendem a entender ou a pensar que quando algo desta forma acontece, principalmente sendo alguém ainda jovem, não é? Cheio de vida, cheio de expectativas e de futuro. Então, as pessoas tendem a pensar: Deus não ouviu as orações. Deus ouve todas as orações. Todas as orações. Ele diz: tudo que é pedido ao Pai em meu nome. Então, tudo que se pede, por isso que a gente sempre, isso tem que... As crianças já nascem e crescem nas casas ouvindo, mas os professores é bom enfatizar. Sempre que for orar, pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Tudo que for pedido ao Pai em meu nome, disse Jesus, lhe concederei. Então, às vezes choca, às vezes deixa principalmente a família muito abalada. E às vezes é um momento de nós comentarmos um pouco sobre isso também. Não questione a Deus, porque Deus tem 3 maneiras de responder aquilo que você pede. Ele diz sim, diz não, ou ainda não é tempo. Mais ou menos assim. Deus teria 3 estágios, né? Ou 3 maneiras de responder. Porque se Deus só dissesse sim, não seria um Deus justo. Ele tem o sim e ele tem o não. E ele tem ainda não é tempo. Significa que isso ainda vai acontecer. Ele ainda vai conceder o seu pedido. E na mensagem Redenção em Plenitude, em Regozijo, parágrafo 17, eu vou dizer o desejo que eu tenho de dizer, eu vou usar as palavras do irmão Brana. Eu preferiria pregar para 5 pessoas que eu soubesse que Deus enviou para ouvir a mensagem. Isso não quer dizer que nós não temos que pregar para o mundo. A igreja de Deus é o mundo inteiro, é onde temos que pregar, é para o mundo. E a internet está fazendo esse papel de pregar para o mundo inteiro.
A internet tem levado isso a todo mundo. Um irmão de Londres, não me lembro o nome dele agora, me procurou essa semana. Está sempre assistindo. Então, a internet ela não tem limites. A internet ela não tem barreiras. E por isso faz parte da ciência do bem e do mal. Eu preferiria pregar para 5 pessoas que eu soubesse que Deus enviou para ouvir a mensagem do que pregar para 10.000 que foram politicamente influenciadas a isto. Então, o irmão Branham às vezes faz essas comparações, estas forças de expressão, para ver o quanto é importante pregar para aqueles que Deus enviou para ouvir a mensagem. Porque aqueles que Deus enviou para ouvir a mensagem, eles estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e creem na palavra de Deus acima de todas as coisas, tanto que creem que Deus enviaria um profeta para precursar a sua segunda vinda. Esse profeta, ele veio e teve a sua comissão. Estava lembrando, em junho de 1933, ali no Rio Ohio. Recebeu a comissão do anjo dizendo: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Nós temos que pregar para todos, nós temos que falar do evangelho para todos, nós não temos que fechar fronteiras, nós temos que abrir fronteiras. E, contudo, este desejo de pregar para aqueles que Deus enviou para ouvir a mensagem, é porque assim, pregar para aqueles que foram politicamente influenciados é lançar palavras ao vento. E então, o irmão Branham prossegue e disse assim, aí para quem que vai entender isso? É aqueles que Deus enviou para ouvir. Ele diz, se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite, ele sempre faz essas comparações bem exageradas, assim, para chamar a nossa atenção. Se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite e todas elas morressem, seríamos deprimidos amanhã, né? Estaríamos cobrando de Deus resposta, mas não salvou nenhuma. Se eu orasse por 10.000 pessoas hoje à noite e todas elas morressem, de manhã, amanhã à noite eu estaria de volta aqui orando pelos enfermos, crendo que a palavra de Deus estaria correta. Por isso que precisamos compreender que Deus tem as suas formas de responder. A Deus não me ouviu, te ouviu sim, te respondeu. Deus não retira um filho 1 minuto antes do seu momento de ser retirado. Então ele respondeu. Me dirijo a vocês, familiares. Ele respondeu as orações. Esta é a cura completa do corpo, né? Esta, sim, é a cura completa do corpo.
Aí ele faz outra comparação aqui. Ele faz 3 comparações aqui bem fortes para marcar. Então, se eu orasse por 10.000 hoje à noite e elas morressem de manhã, amanhã eu estaria de volta, orando pelos enfermos, crendo que a palavra de Deus está correta. A palavra de Deus é verdadeira. Se eu estivesse morrendo, outra comparação, e 5.000 pessoas que morreram há 100 anos atrás, vamos raciocinar. Irmão Brano dizendo, se eu estivesse morrendo, e 5.000 pessoas que morreram há 100 anos atrás, e eles estivessem estado na eternidade esse tempo todo, se essas 5.000 pessoas ressuscitassem e viessem à terra e dissessem, irmão Brana, não confie nisso, na palavra. Não é certo. Não confie nele. Nós confiamos nele. Nós falhamos. Mesmo assim eu diria, deixe-me morrer em Jesus Cristo. É forte, né? 5.000 pessoas que tivessem morrido 100 anos atrás, ressuscitassem e dissessem, irmão Brana, não confia nisso não. É uma farsa. Mesmo assim, eu diria, deixe-me morrer em Jesus Cristo. Isso mesmo, eu creio nele. Eu tenho meu coração inteiro nisso, tudo está colocado bem nisso, e eu creio nisso de todo o coração, e eu dependo dele. Dependo dele. Agora, voltando ao nosso texto, aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário entendimento da palavra. Você não tem que entender a Deus. A palavra é Deus. Você não tem que tentar entender Deus, mas você precisa entender isso que o irmão Branham diz na mensagem, não te estribes no teu próprio entendimento. É no parágrafo 34. Eu penso que seria uma boa exortação hoje, se nós disséssemos a nossos filhos e aos filhos de Deus que está tudo bem ter uma educação. Estudos, educação, estudar, prosseguir estudando. Não há nada contra isto. Mas quando essa educação é contrária à palavra de Deus, então estribe-se na palavra e deixe sua educação ir-se. Está vendo? Por causa da palavra. Devemos deixar tudo por causa da palavra. A educação sustentará e lhe dará um bom emprego, provavelmente lhe dará uma boa posição entre pessoas intelectuais, mas isso está bem, o que provavelmente será uma grande ajuda para você. Ajudá-lo em suas finanças e sua subsistência, talvez fará a vida um pouco melhor para você. A educação, os estudos. Mas lembre-se de uma coisa, meu filho, você tem que morrer. Não importa quanta educação você tenha, quanta cultura você é capaz de acumular, você ainda tem que encarar a morte. Porque está escrito que o homem tem que morrer e depois disso vem o julgamento. A morte não é tão má, mas vir o julgamento é a parte ruim. Agora você pode morrer, depois disso, porém, é o julgamento. E Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra. Deus não vai perguntar para você
O que você aprendeu de matemática, de álgebra, de português, de ciência, de geometria e de cálculos e tantas coisas. Deus não vai perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra. Quanto conhecimento você acumulou, quer você tenha seu título de bacharel de artes, ou qualquer que seja o diploma que você possa ter tido. Mesmo como um ministro, isto não vai ser requerido de você. Será, porém, requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aí que está a exigência. Será requerido de você, de nós, o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde a exigência vem. Por causa disto. Sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. E em São João capítulo 5, verso 39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Aonde que está a vida eterna? Nas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Aí ele diz um pouquinho antes, no verso 24 de São João 5, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí nós vamos ver o que é que o irmão Branham diz aqui na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 100. Quando ele diz assim: permitam-me esclarecer uma escritura aqui rapidamente. Então, o que nós estamos fazendo nesta manhã? Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras, trazendo a palavra de Deus aos nossos corações, alimentando as nossas almas. É tudo que precisamos hoje, é alimentar nossas almas. Tudo que precisamos na esfera espiritual, não é? Porque nós precisamos comer, daqui a pouco nós vamos comer, daqui a pouco tem o almoço, depois tem a janta, depois nós vamos comer, precisamos nos alimentar. Precisamos ter prudência em nos alimentar, precisamos sim ser prudentes e temperantes. O apóstolo Paulo fala até do apetite desordenado. Isso aí engloba tanta coisa, né? Apetite desordenado. Isso tanto fisicamente quanto espiritualmente e sentimentalmente, isso tudo, o que o apóstolo Paulo disse acerca disso, isso aí você tem que observar, nós precisamos observar. Apetite desordenado. Isso prejudica a nossa saúde espiritual, isso prejudica a nossa saúde física, isso prejudica em todos os aspectos a vida de um cristão. Como que pode um apetite desordenado na forma física, como que isso prejudica? Prejudica porque esse templo que é o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo e nós devemos zelar por ele. É por isso que os atributos do pecado,
que você faz, que você peca contra o seu próprio corpo, né? Através dos atributos do pecado, você peca contra o seu corpo, fumar, beber, prostituir. Então você peca contra o seu corpo. O apetite desordenado tem muito a ver com prostituição também. Tem a ver com alimentação, tem a ver com desejos, com concupiscências. Permitam-me esclarecer uma escritura aqui rapidamente. É esta escritura, São João 5, verso 24. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Agora vejamos, observem, irmãos. Eu vou caminhando pela rua e tomo isto literalmente, ou tomo isto ao pé da letra. Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, eu fiz essa anotação aqui. Quando você toma isso literalmente, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. A gente lendo do 4 a seguir, para pegar aí o contexto e compreender. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Não que sejamos capazes, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se não somos capazes, nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, se eu tomo São João 5, 24 literalmente, então nós estamos examinando as Escrituras. Deus não vai requerer o seu conhecimento natural, Deus vai requerer de você o que você fez com o entendimento ao examinar as Escrituras. Porque as Escrituras, elas dão margem para se criar todas as doutrinas que existem no mundo. Todos os ismos e doutrinas que existem no mundo vêm de uma verdade, vêm da palavra de Deus. É por isso que confunde. Todos ismos e doutrinas que chamamos erradas vêm de uma verdade. E nós não podemos desconsiderar uma verdade porque existe uma mentira, porque existe uma doutrina errada, nós não vamos desconsiderar aquilo que é correto. É por isso que Jesus disse ali em São Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, porque estes muitos deixarão de examinar as Escrituras, porque estavam somente olhando para dogmas e credos criados, ditos por homens. Aí esfria mesmo, vai para o mundo. Mas eu apelo, examine as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós fomos lá e vimos que a letra mata e o Espírito vivifica. Não somos ministros da letra, mas de um novo testamento. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 11, é o novo testamento no meu sangue. Então, o Novo Testamento já não faz parte mais de os crentes levar ali um animal para ser oferecido em sacrifício. O Novo Testamento, o cordeiro sacrificial, sofreu o sacrifício uma vez apenas, e quando ele sofreu o sacrifício, a sua vida voltou para as nossas vidas. Quando ele entregou a sua vida,
a sua vida voltou sobre nós. O que não podia acontecer com um cordeiro, com um animal. Aquele animal era imolado e os pecados eram perdoados, mas a vida daquele animal não voltava sobre a vida do que estava sacrificando. Mas quando Jesus padeceu uma vez, morrendo na cruz, derramando seu sangue, a sua vida veio sobre a nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos parte do seu corpo, carne, ossos. A noiva é parte de Cristo. Se eu tomo isso literalmente, que quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então isso aí, as pessoas diriam, olha, então é tudo, né, que eu preciso. Literalmente, é isso aí que eu li. Se eu tomo isso literalmente pelo que diz, sem o entendimento espiritual, não fazendo com que diga outra coisa, mas simplesmente repetindo o que diz. Vê você? A palavra correta ali no original grego diz, aquele que entende minhas palavras. Aquele que entende minhas palavras. Agora, para provar que isso é correto, digamos que eu vou pela rua e me encontro com um bêbado que vem para mim. E vem abraçando a mulher de outro homem, lançando toda classe de maldições e até tomando em vão o nome de Deus e comportando-se muito mal. E eu lhe diria, não ouviste o que disse aquele pregador? Não escutaste o que disse aquele pregador? Não ouviste? Então o bêbado diria, sim, eu ouvi. Porém, isso não significa que ele tem vida eterna. Mas aquele que entende minha palavra. Aquele que entende minha palavra. Todo aquele que é águia entende. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e ao estranho não seguirão. O Supremo Pastor, o Sumo Pastor, o apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 10, ele traz a parábola do bom pastor. E é nesse capítulo que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Eu conheço e elas me seguem. Jesus, quando trouxe esta parábola aos discípulos, ele disse ao final dela assim, eles não entenderam. Eles não compreenderam a parábola. Esta foi a parábola que Jesus trouxe. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora, para pastarem nos campos. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Aí Jesus interpreta.
Jesus quis interpretar. Vou explicar. Não há entendimento, então eu vou explicar. Não há entendimento, mas temos a revelação completa da palavra. Não há entendimento, temos o mensageiro, o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Quando soar a trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Jesus, nesta passagem, não quis esperar. Vou dizer, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus disse, eu sou a porta. E ele diz no verso 11, eu sou o bom pastor. Então Jesus é a porta das ovelhas, Jesus é o bom pastor das ovelhas, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Quem dá a vida pelas ovelhas é o bom pastor. É Cristo que já deu a sua vida por amor a nós. Ele já deu a sua vida, ele se entregou por amor a você. Você não age quando você está nessa condição de ser acudido, de ser ajudado, de ser trazido do lodo, da lama, do pecado. Você não pode agir como aquele fariseu. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor. Os ministros, os pastores, mestres, profetas, evangelistas, quem são? São servos do bom pastor. São servos. Por que são servos? Porque ele disse assim, apacentai as minhas ovelhas. Cuidai do rebanho que não é vosso, mas é meu, disse o apóstolo Pedro. Cuidai do rebanho com zelo, com diligência, com cuidado, sabendo que o que estáis fazendo não é para vós, mas para ele, para o bom pastor. E quando esse bom pastor traz aquela ovelha desgarrada, suja do pecado, ela não age assim, ó. É Lucas 18, verso 10. Lucas capítulo 18, verso 10. 2 homens subiram ao templo a orar. Jesus contou esta parábola porque ele estava vendo ali que muitos confiavam muito em si mesmo. Tinha muito autoconfiança. E criam que eram justos e acabavam desprezando aqueles outros também que criam que eram justos.
Então Jesus, vendo aquilo, trouxe mais uma parábola, né? Dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Fariseu, doutor da lei, conhecedor dos pergaminhos, leitor dos profetas, conhecedor profundíssimo da lei de Moisés. Publicano, pecador, cobrador de impostos, devia se sentir uma pessoa rejeitada, porque esses publicanos eram homens, pelo menos na sua maioria, homens contratados pelo sistema romano para cobrar imposto dos judeus. Então, muitos deles, judeus, contratados por Roma para cobrar impostos dos seus irmãos judeus. Publicano. E o outro, um fariseu, um judeu de linhagem. Um judeu que sabia quem foi seu pai, seu avô, seu bisavô e a sua descendência dentro dos patriarcas, dos 12 patriarcas. Esses dois homens foram ao templo e o fariseu fez uma oração, estando de pé, orava consigo. Desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ó, Deus já desagradou da oração desse pobre fariseu. Ó Deus, graças te dou. Ele não estava orando a outro Deus. Ele não estava dirigindo as suas súplicas, a sua oração, a sua gratidão a ninguém mais do que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente. Graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ainda apontou para o publicano, né, que estava ali para orar também. Jejuo 2 vezes na semana. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, o que você der com a direita, que a esquerda não saiba. E quando você for fazer um jejum, que você não demonstre para ninguém, você não fale, né? E a não ser que seja um jejum apregoado, né? Vamos apregoar um jejum, e aí é algo especial, vamos, a família ali se reúne, jejua, ora. Mas jejuo 2 vezes na semana, fundamentalista, né? Bem fundamental. Irmão Brana diz que sinceridade e fundamentalismo não levam ninguém para o céu. Balaão era muito fundamental. Fundamental é carregar consigo tudo que a lei dizia que era necessário para se aproximar de Deus. Então, ele disse, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí nós paramos um pouquinho aqui e nós vamos lá naquela escritura tão conhecida. Mateus 7 diz: é aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque aquele que não faz a vontade, ele diz assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Aí o publicano rendeu a Deus esta oração, estando de pé, de longe. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, sentindo-se indigno, sentindo-se muito pequeno diante de Deus. Quando você se sente pequeno diante de Deus, você não tem condições de levantar os olhos a Deus para amaldiçoar ninguém. Quando você se sente pequeno diante de Deus, mas quando alguém se sente muito grande diante de Deus, aí diz assim: eu não sou como os demais homens, e nem como este publicano, né? Ora, a palavra de Deus diz, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus tem, Jesus está com os braços abertos para receber a todos quantos vierem arrependidos. A palavra de Deus diz são várias referências que Ele tem, sim, em outras palavras, Ele está com os braços abertos para receber todos que vierem a Ele, humildemente arrependidos de seus pecados. Este publicano não teve coragem de levantar os olhos aos céus e batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Vamos descer justificados para casa hoje? Vamos. O que precisa? Como que faz para descer justificado? Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E, portanto, justificado. Se nós queremos voltar para casa justificados, que possamos nos humilhar. Que possamos nos humilhar a nós mesmos, porque o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é que purifica? É o sangue de Jesus Cristo. Nos purifica de todo pecado. Mas o que João diz? Se confessarmos os nossos pecados. Paulo diz tantas vezes: se houver em ti, se houver em nós o arrependimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é preciso nos humilhar e pedir misericórdia e não olhar para nenhum outro. Porque o fariseu não desceu justificado, porque se exaltou diante de Deus. Mas o publicano, que teve uma oração simples, ele considerou o sangue, a expiação. Antes mesmo de Jesus derramar o seu sangue na cruz, ele considerou a expiação de um cordeiro. E aquela expiação fazia com que o pecador pedisse misericórdia e se considerava um pecador. E ele dirigiu ao mesmo Deus a oração, porque o fariseu começa: ó Deus, e o publicano também começa: ó Deus. O fariseu usou algumas palavras ali, censurando um, outro
e outro. E eu não sou como eles. Às vezes, quando um pastor, quando um ministro combate um pecado, evangelista, pastor, seja quem for, combate o pecado, não confundam as coisas, irmãos. Não quer dizer que aquele pecado é só de um ou de outro. Aquilo, se Deus tirar a mão de misericórdia de nós entraremos por caminhos perversos. Mas há uma ideia de que se não deve combater o pecado, porque a qualquer momento você pode cair naquilo. Misericórdia. Todos os homens estão sujeitos a pecar. Todos os homens estão sujeitos, não existe homem santo, não. Todos nós, cristãos, deveríamos nos portar como este publicano aqui. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, pecador. Mas Deus nos colocou, ministros, pastores, sobre uma plataforma para cuidar do rebanho de Deus e para apontar o pecado. Quando um pastor aponta o pecado, ele não está dizendo que ele é santo. Mas é a graça que nos mantém, é a misericórdia de Deus que nos mantém neste lugar, e as orações dos santos, e as coisas vão prosseguindo. Mas, quer dizer, não pode apontar, porque você é humano também, sim. Todos nós somos humanos sujeitos ao fracasso. Jesus, quando chegou ali no templo com Azorrague, ele só sabia que a casa de oração não era para aquilo que estava sendo praticado. Ele não pensou se a sua reputação ia a zero. Ele não pensou o que aquilo poderia causar ali com aquelas pessoas. E o que ele tirou dali? São cambistas. Poderia até deixar. Por quê? Jesus ainda não tinha morrido. Eles precisavam cumprir a lei de Moisés, portanto precisavam oferecer sacrifícios. Então ali, eles estavam só facilitando, né? Olha, aqui tem pombinhos, aqui tem cordeiro, e já estão aqui, você adquire o seu e vai lá e oferece. Por que Jesus fez aquilo? Porque Jesus chegou no templo com Azorrague, derrubando tudo, soltando tudo aquilo. Ele viu ali, entrando dentro da casa de oração, aquilo que não deveria estar ali dentro. O povo estava facilitando, criando uma organizaçãozinha, facilitando as coisas para Deus. Olha, não precisa nem trazer o seu, aqui tem. Aí tem mais, vem gente de todos os lados aí da Judéia, de todas as províncias. Nós temos cambistas aqui também, seu dinheiro não é o mesmo nosso, pode trazer, a gente troca. Está facilitando as coisas para Deus. Está ajudando. E o povo chegando, aquelas pombinhas ali, olha, esse aqui é meu sacrifício. Esse aqui é a minha oferta. Esse aqui é o meu. E olha, meu dinheiro não, aqui você troca aqui. Bom, muitos de nós olharíamos para Jesus assim, mas eles estão só ajudando o povo. Mas a palavra de Deus diz que a casa de oração não é para negócios, não é para vender, não é para comprar. Eles estavam
adulterando a casa de oração, e aos olhos de praticamente todos eles, o que Jesus fez foi desnecessário. Foi uma ira desnecessária. Jesus combater o pecado foi uma ira desnecessária. Irmãos, mesmo que fira você, combate o pecado. Mesmo que isso fira você, mesmo que isso me fira, combate o pecado, não as pessoas. Não julgue as pessoas, não combata as pessoas, não agrida as pessoas, mas combata o pecado nas pessoas. O irmão Brana sempre dizia isso: eu não sou contra as mulheres, eu não sou contra os homens, eu estou combatendo o pecado nas pessoas. Eu não sou contra as pessoas lá na denominação, eu sou contra o pecado que está lá. Eu quero salvar as pessoas daquilo, eu quero salvar aquelas pessoas do pecado. Eu não censuro, eu não quero o mal das pessoas, eu quero o bem das pessoas, mas para que haja bem, é aquilo que São João falou: quem confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, diz a palavra de Deus, 100 vezes tanto. Mas nós precisamos renunciar de algumas coisas. Precisamos deixar, precisamos desprender, nos apegar à palavra, nos apegar aos teus ensinamentos, Pai. Nos apegar a Ti, ó Deus, que ofereceu este sacrifício por nós. Pai, que o teu povo compreenda. Assim como o nosso profeta nos disse, Deus não virá requerer de nenhum de nós o nosso conhecimento natural. O quanto sabemos somar, dividir e ter conhecimento das coisas deste mundo. Mas o que nós fizemos com o entendimento? Com aquilo que nós estamos, ou será que não estamos examinando as Escrituras? Oh, Pai, mas há tempo ainda. Se não estamos examinando, ajuda-nos a examinar as Escrituras, porque é nela que contém vida eterna. É nela que contém vida eterna. O profeta sempre apontava para a palavra de Deus. O profeta sempre apontou para Cristo. O profeta sempre apontou para o sacrifício, para a expiação do Calvário. E por isso que nós chegamos agora para voltarmos justificados. E pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Senhor, tem misericórdia de nós, pecadores. Ó Deus, ajuda-nos a superar as nossas fraquezas, ajuda a superar as nossas mazelas e dá-nos forças para vencer o mal. Dá-nos forças para vencer o inimigo em cada uma das suas artimanhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Graças a Deus, estamos com as nossas almas alimentadas. Deus nos deu mais essa porção da palavra nesta manhã e nós estamos imensamente gratos a Deus por isso.
Que o Senhor Jesus abençoe a cada um dos seus filhos, a noiva do Brasil, do mundo, todos que fazem parte disso, sejam abençoados. E à tarde, a partir das 18 horas, nós já estaremos aqui reunidos com a parte de louvor, participação dos jovens, um companheirismo dos jovens e mais bênçãos de Deus para nós. Quem puder estar é sempre bem-vindo e seremos também muito abençoados. Então, despeça um do outro, cumprimente um ao outro e até logo mais às 18 horas. Eu aqui no mundo não tenho riquezas, sei que lá na glória tenho uma mansão. Qual alma perdida em meio às pobrezas, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, que me está provando, leva-me seguro à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol. A todas as raças e ser humano, Cristo almeja dar-lhe plena salvação. Que bela morada de celeste plano, que está preparada na felicião. Muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu tenho um lar, o meu lar de escol. Muito além do sol.